nesse momento de compartilhar com vocês hoje sobre inteligência emocional. Quero fazer uma pergunta. Quem é que estava no último retiro dos pastores do Paraná? Levante a mão, por favor. Que bom, porque tem poucos aqui do retiro e eu vou repetir algumas coisas. É óbvio que eu vou repetir, mas não vou ser repetitivo, porque eu quero destacar alguns aspectos do que eu falei da outra vez, porque alguns conceitos têm uma abrangência maior e a gente falou lá de uma forma geral sobre algumas coisas. Bom, também porque o que eu vou apresentar para vocês hoje aqui é a minha compreensão sobre como viver uma vida emocional equilibrada. É a minha compreensão. Óbvio que eu tenho estudado e tenho tentado construir construtos teóricos que sejam científicos a partir da abordagem que eu, como psicólogo, adotei para mim, que é a cognitiva. Então, estudei muito Aaron Beck, que é o pai da cognitiva, Antônio Damasio, que é um dos maiores neurocientistas do mundo, um português. E li e estudei Daniel Goleman, inteligência emocional. Mas o que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje é a minha visão. Tanto é que você não vai encontrar em nenhum lugar uma exposição com os conteúdos que a gente tem aqui. Ah, mas você está sendo inovador? Não. Eu estou juntando coisas que eu li ao longo da minha vida, da minha história, e construir a minha visão, a minha perspectiva sobre como ter uma vida emocional saudável. Então, o tema a gente pega emprestado do Goleman, que é a inteligência emocional, e eu quero pensar com vocês caminhos para cultivar uma vida emocional equilibrada. E eu quero dar uma definição, a minha definição sobre inteligência emocional. Capacidade de identificar, reconhecer, compreender, administrar as próprias emoções e gerenciar com maior eficácia todas as áreas, segmentos e aspectos da existência. Eu estou dizendo aqui que quem tem inteligência emocional, quem é emocionalmente equilibrado, ele consegue identificar, reconhecer, compreender, administrar as suas emoções e tem maior eficácia para lidar com todos os aspectos, segmentos e áreas da vida. Vai se relacionar melhor com todas as áreas e segmentos da existência, por ter equilíbrio emocional. Porque o equilíbrio emocional não é uma coisa isolada em nós. As emoções estão relacionadas a tudo mais que nós somos. Então, para você ter inteligência emocional, na verdade, você tem que lidar com vários aspectos da sua vida. E uma pessoa que tem inteligência emocional, ela é capaz de gerenciar melhor comunicação. Bom, a gente vai ver algumas coisas daqui a pouco a respeito disso, mas eu quero dizer para vocês que, de acordo com algumas estatísticas, uma em cada 3 pessoas terá um episódio de doença mental ao longo da vida. 25% da população mundial sofre de alguma doença mental em algum momento da vida. Então, vocês veem que, de acordo com esses dados, 1 em cada 3 ou 1 em cada 4 teve ou terá um episódio de problemas mentais. A minha experiência como psicólogo diz que 100% das pessoas têm problemas emocionais. 100%. Que todos nós temos problemas emocionais. Principalmente pelo viés da autoestima. Todos nós aqui temos problemas com autoestima. Eu não tenho dúvida de afirmar isso por causa da minha experiência em consultório e ao longo da vida. Eu tenho 35 anos de conversão, 33 de ministério. E nesse tempo todo, trabalhando com pessoas, tenho percebido como é complicado o ser humano. Eu descobri já recentemente que de perto, todo mundo é feio. Essa é a verdade. De perto, bem de pertinho, todo mundo é feio. Todos nós temos mazelas,
escuridão, trevas, temos manias, como isso, não como aquilo, fecho a porta 10 vezes. A gente é assim, de perto somos complicados. Então, eu costumo brincar que 1 em cada 4 tem problemas emocionais. Então, é mais ou menos assim, ó. Desculpa aí, pastor. Saudável, 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 doente. Saudável, 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 doente. Saudável, entendeu? Mas, na verdade, é doente, 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 doente. Essa é a realidade. Todos nós temos dificuldades. E o ministério é um lugar que desafia a nossa maturidade. É que nem casamento. É que nem casamento. O autor de Casamento Sagrado diz assim, ó, se você quer ser feliz, não case. Não case. Agora, se você quer ser santo, então case. Porque não há nenhum outro lugar na vida que exija mais santidade do que o casamento. Então ele diz assim, qual que é o propósito do casamento? Não é ser feliz nem fazer o outro feliz. O propósito do casamento é viver para a glória de Deus. E quando você vive para a glória de Deus, você vai querer fazer o outro feliz. Então, assim, nós temos sérios problemas porque o ministério é desafiador. E, segundo Osborne, psicólogo, escreveu alguns livros muito antigos, que a maioria de vocês conhece, que fala sobre relacionamento, ele diz que 80% de nós age sob influência das emoções e 20% do intelecto. O Goleman também vai dizer isso, que dentre as variáveis que influenciam as nossas decisões, as emoções são as mais predominantes. Então vejam, eu e você somos uma bomba emocional. E é bom que seja assim. Porque quem já teve depressão sabe o que é viver uma vida sem emoção, senão a sensação de morte e de desespero. Então, a gente ter essa riqueza emocional é extraordinário. Você poder sorrir, cantar, ficar com raiva, odiar, inclusive. Né? Então, nós somos influenciados pelas nossas estruturas emocionais. E aí a gente costuma falar sobre atitudes e pensamentos e ações e reações que nós não entendemos. Então existem forças ocultas que controlam o nosso comportamento. Por exemplo, reações automáticas impensadas na fala e nas atitudes. Quem é que nunca fez alguma coisa e depois colocou a mão na cabeça? Rapaz, eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter falado. São as emoções. Ou então, raiva, amargura e reações explosivas de ira no trânsito, na fila. Quem é que nunca, no momento, falou e teve um comportamento que depois se arrependeu? São as emoções. Sentimentos de insegurança, de rejeição e impotência. A maioria de nós tem isso. Os melhores pais do mundo não conseguem, não têm garantia de criar filhos saudáveis. Deus tinha 2 filhos, os 2 se desviaram, Adão e Eva. Então, essa coisa da insegurança, da impotência, é porque a criança tem um vazio de amor. A criança tem um vazio de amor que, de acordo com Dostoiévski, é do tamanho de Deus. Então, pai, você ama, 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 e ela quer mais amor e nunca está satisfeita. E nunca terá, nunca estará. Então, qual que é a minha função de pai? Amar os meus filhos, mas conduzi-los ao amor que preenche o coração deles, que é o amor de Deus. Então, nós criamos filhos e eles se sentem mal amados, rejeitados, incapazes, porque nós não temos as condições perfeitas para dar o amor perfeito a eles, e nem temos o tamanho do amor que eles precisam, que é o amor de Deus. Então temos impotência, rejeição, alegrias e lágrimas em momentos inapropriados. Quem nunca viu alguém rindo no momento que não deveria? Eu já vi isso em velório. Vi, inclusive, parentes do morto tendo crises de riso. Alguém já viu isso? Olha aí, gente que ri quando não deve rir e chorar quando não deve chorar. Eu tive uma crise de choro
eu não costumo dar testemunho, por minhas razões pessoais, não que eu tenha dificuldade de falar, talvez eu fale algumas coisas hoje aqui, mas eu não costumo dar testemunho. Mas um dia me chamaram para dar testemunho, eu comecei a falar da minha vida e tive uma crise de choro. Fiquei, acho que uns 5 minutos chorando numa igreja, e parecia uma criança chorando. As pessoas começaram a sair da igreja, mas que absurdo, e eu estava ali me debulhando em lágrimas. A gente ri quando não deve, chora quando não deve, e não temos controle das nossas emoções. Frieza, insensibilidade, irracionalidade impróprias. Há algumas pessoas aqui que mataram as suas emoções para poder sobreviver à vida. E isso é terrível, porque quando você diz para você quando criança, eu não quero mais sofrer, eu não vou mais sofrer, você começa a mutilar suas emoções. Aí depois se torna um cara frio e insensível, e você vai ser insensível com as pessoas que você ama, com a sua esposa, com os seus filhos, vai ser absolutamente racional. Isso é problema emocional, e a gente tem essas dificuldades. Desmotivação, desânimo, abatimento e tristeza, problemas emocionais, pessoas que não conseguem se manter animadas, desafiadas, pessoas que estão o tempo inteiro precisando de uma injeção de ânimo. São ciclos vividos assim no mês, 10, 20 vezes, animado, desanimado, alegre, triste, feliz, abatido, problemas emocionais. Porém, você pode ter também, por causa da emoção, equilíbrio, foco, determinação e persistência. Então, veja só, quais são... Deixa eu colocar aqui, eu falo demais, e aí eu posso passar o meu tempo aqui, para poder ser avisado. Quais são os benefícios da inteligência emocional? Olha só, aumento de autoestima e autoconfiança, enriquecimento e redução de conflitos em relacionamentos interpessoais, compreensão da visão de mundo e dos sentimentos das outras pessoas, equilíbrio emocional, desenvolvimento da comunicação e poder de influência, superação de barreiras, melhora na capacidade de tomada de decisão, diminuição dos níveis de estresse, maior realização pessoal, familiar e profissional, aumento da qualidade de vida, mais disposição, vitalidade e bem-estar. Gente, eu acredito nisso aqui. Então vejam como é problemático o indivíduo ter desajustes emocionais. Principalmente para nós pastores, que pastoreamos igrejas batistas, que por causa de estatuto, de assembleias, de governo organizacional ou democrático, acham que o pastor é um empregado e que o pastor precisa submeter todas as decisões, inclusive decisões espirituais, como projetos à igreja. Lidar com isso é um estresse violento. Pessoas que acham que mandam em você, que pagam o seu salário. Precisa ter, pastores, nós precisamos ter uma saúde emocional violenta, porque senão nós sucumbimos. Esses dias um rapaz estava me falando, pastor, comecei o ministério, em alguns anos eu envelheci visivelmente, um jovem, eu envelheci visivelmente, porque é verdade, o estresse ao qual nós somos submetidos é cruel, desumano, e nós não fomos preparados para isso, nós não fomos. Não estou falando nem da faculdade, estou falando na família, porque quem tem que preparar a pessoa para a existência são os pais. Os pais, nós não fomos preparados. Então, quando a gente fala sobre inteligência emocional, nós estamos falando de estruturar a nossa vida toda, porque nós vamos ver daqui a pouco, as nossas emoções estão interligadas, conectadas com tudo. E aí a minha proposta é como construir uma vida emocional, uma vida de inteligência emocional. Essa é a minha proposta. E eu quero começar agora pensando com vocês já alguns passos que a gente precisa dar. Primeiro, cuide da sua vida emocional. Eu ilustro que o ser humano é como uma máquina. Imagine que você é uma máquina, é um computador,
Uma máquina que é computador, que faz gelo, que micro-ondas, tem comando de luz, comanda a porta da sua casa, esquenta, refrigera o ambiente, faz impressão 3D, passa, lava, solta fumaça, gelo seco, neve, tem comando de palco, mesa, de som, etc. Não estou falando da sua esposa, não. Tá? Eu estou falando, imagine uma máquina assim, e que você recebeu e agora você tem que administrar essa máquina. Só que ela veio sem manual. Então, qual que é o perigo de você começar a mexer numa máquina que faz tudo isso e não tem manual? Você aperta o botão lá, daqui a pouco ela solta gelo na sua cara. Dispositivos se abrem, coisas acontecem e você, cara, como é que eu controlo isso? O ser humano, para mim, é assim. É uma máquina de um potencial extraordinário, mas nós não recebemos um manual de como lidar com elas. E aí nós precisamos ir manuseando, mas tem que ser com cuidado. Com muito cuidado. Por quê? Porque tem coisas sobre nós que nós não conhecemos. Eu atendi uma menina, vou falar sobre ela porque ela me autorizou. Ela tentou se matar, teve uma infância terrível. A mãe dela morava numa casa de madeira. A mãe dela jogou álcool sobre ela, amarrada numa cadeira, e disse que ia tocar fogo nela. Esse tipo de experiência que ela teve. E eu comecei a trabalhar com ela, e um dia eu percebi que era hora de confrontá-la nas suas dores, que ela tinha que falar. E aí ela começou a falar sobre a mãe. E quando ela começou a falar sobre a mãe, ela teve uma catarse. Ela saiu da cadeira onde estava, se jogou no chão e começou a gritar, chorar. E ela batia no sofá. E ela passou ali, acho que uns 15, 20 minutos, gritando e batendo e socando e dizendo: mãe, eu te odeio, você me fez muito mal, eu quero acabar com a sua vida, você acabou comigo, você me matou, mãe, mãe, e chorava e gritava. E nessa hora, imagina o que você faz. Por isso que nós estamos aprendendo aqui a lidar com isso, mas veja só, você não tem autorização para agir como psicólogo, porque tem pastores que fazem alguma dessas palestras e acham que vão poder lidar com esse tipo de coisa. Tem coisas que eu não lido. Eu não lido. Está no meu limite. Eu vou passar, vou indicar. Então, assim, por quê? Porque o ser humano é essa máquina complexa que pode ter reações que vão nos surpreender para o bem e para o mal. Porque tem gente aqui que é boazinha, meiga, mansa, humilde, que está no ministério e sendo pisada, sendo maltratada. As pessoas ao redor dizem assim: essa pessoa nunca vai fazer mal a ninguém. Essa pessoa meiga, mansa, tranquila, se ela não lidar com essa pressão que está sobre ela, um dia ela vai estourar. E quando ela estourar, irmão, foge, corre, mas corre muito, hein? Corre muito. Porque o ser humano é assim. O ser humano é assim. Nós precisamos aprender a lidar com o que somos. Então, eu quero sugerir ferramentas diagnósticas. O que você pode fazer? Primeiro, autoavaliação. Irmão, olhe para a sua vida. Olhe para você. Olhe para o que você sente. Olhe para o que você pensa. Se avalie. A Bíblia diz que a gente tem que fazer isso. Autoexame. A gente precisa nos avaliarmos. Como é que eu estou? Como é que eu me sinto? O que são essas coisas que eu sinto a meu respeito? O que eu penso a meu respeito? É uma ferramenta diagnóstica. A segunda ferramenta diagnóstica é avaliação dos resultados. Porque veja só, o Emerson Eggerichs diz: fazer as mesmas coisas da mesma maneira trará sempre os mesmos resultados. Cara, muitos de nós está fazendo coisa errada, tem os mesmos resultados funestos, resultados ruins, resultados que trazem dor, e não para avaliar a realidade que ele deixou para trás. Porque você sabe, nós podemos abrir uma porta de duas maneiras. Nós podemos meter o pé na porta, ou então eu posso encontrar as chaves. Muitos de nós, porque não encontra, não tem as chaves para lidar com oposição, com conflitos, não consegue, faz o quê? Vai arrombando. E aí, quando você faz isso, quando você lida de forma inadequada,
o que acontece é que você vai deixando um rastro de dor, de tristeza e sofrimento. Então avalie os resultados. Olhe, seja honesto. Olhe para você, olhe para a sua realidade, olhe para a sua família. Terceiro, avaliação dos outros. Pergunte para um colega de ministério. Pergunte para sua esposa. Pergunte para os seus filhos. É terrível. Bem, como é que eu estou? Um dia eu fiz essa pergunta para minha esposa. Carmen, como é que eu estou? Ela virou para mim e falou assim: Paulo, você está um porre. Eu não te aguento. Falei, mas mulher, o que é isso? Não, pelo amor de Deus, vai procurar um psiquiatra. Como é terrível você falar para as pessoas: fale, me avalie, por favor. Meu irmão, tenha coragem de perguntar para as pessoas que estão próximas: como você está? Como é que está a sua vida? A maioria de nós só vai procurar um amigo para abrir o coração quando o estrago já está feito. É terrível isso. Aí você pega lá o cara em cacos, fala: por que você não me procurou antes, cara? Mas porque nós somos tão orgulhosos, não temos coragem de pedir para um colega avaliar, para a esposa, para os filhos. Chegue em casa e pergunte para a sua esposa, pergunte para o seu filho: como é que você me vê? Como é que eu estou? Mas se prepare. Se prepare. E depois disso, avaliação profissional. Você se examinou, olhou os resultados, pediu, e você está percebendo que você está com um problema, vai procurar um profissional, um psiquiatra, um psicólogo. E a minha dica é: geralmente é hora de você procurar ajuda quando você percebeu que as suas emoções, os seus pensamentos e a sua conduta está fora do controle. Pastor, eu estou o tempo inteiro me irritando, irado, mal-humorado, e eu já estou assim há 6 meses, meu amigo, está na hora. Pastor, minha mulher reclama que não me aguenta mais, ela vem falando isso há meses, meu irmão, está na hora. Está na hora. Pode buscar ajuda. Psiquiatra não é médico de doido, gente. E eu vou falar para você, um remedinho, rapaz, um remedinho quando você está mal, faz um bem tão grande. Eu já tive depressão. E aí eu fui ao psiquiatra, ele me deu um remedinho. Rapaz, eu descobri o paraíso. E tomei remédio para depressão durante 10 anos, sem nenhum problema. Porque aquilo me salvou de mim mesmo, do chato, que está sempre mal-humorado, reclamando, brigando. Por quê? Porque tem um problema de humor. E eu descobri que eu tenho depressão distímica, que é uma depressão infernal, mas que poucos de nós conhecem. Que imagine a linha da vida de prazer, e o indivíduo vive um pouquinho abaixo da linha do prazer. Ele está sempre irritado, mal-humorado, está triste, desanimado, mas ele consegue trabalhar, ele consegue se relacionar, mas está sempre irritado, desanimado, abatido. O nome disso é depressão distímica. Se você tem esses sintomas durante 6 meses, você precisa procurar ajuda, irmão. E eu descobri isso, depois que comecei a tomar remédio para depressão. Então procure ajuda. Vai ficar sofrendo para quê? Eu não consigo dormir. Quanto tempo? A pastora, mais 3 meses. Meu irmão, está na hora, eu vou buscar ajuda. E quando a gente fala de avaliação e de cuidado da vida emocional, eu quero que você lembre que você pode avaliar você em relação a seu humor, níveis de ansiedade, estresse, querido. Alguém aqui falou, não sei se foi o pastor, que todos nós, acho que foi o educador aqui de educação física, todos nós temos estresse. Na verdade, você não consegue produzir sem estresse. Estresse é uma cascata bioquímica que vem sobre o organismo à medida que você vai se envolvendo com a realidade e vai recebendo estímulos, e o teu corpo vai produzindo hormônio, vai produzindo reações para poder responder à realidade. Aquela ideia de luta ou fuga, você precisa andar estressado. Mas o problema é que você não pode viver estressado. Ou seja, um estresse lá no trabalho, saiu do trabalho, meu amigo, acabou o estresse. Vai para casa, deixa o estresse lá.
Porque é mais ou menos assim, imagina que você é um organismo que foi criado, você é uma fábrica que foi criado para produzir 80% da sua capacidade sem nenhum problema. Então você está a 80%, joia, você vai a vida inteira. Acontece que você começou, ao invés de produzir 80%, a 100%. Imagina uma fábrica que é assim. O que vai acontecer daqui a pouco? A polia quebra uma correia, a máquina pifa. Por quê? Porque ela está além das suas capacidades. E tem muita gente, por causa de problemas emocionais, por causa do pai, por causa da igreja, que diz assim, pastor é vagabundo. A gente fica ouvindo isso o tempo inteiro, o pastor não faz nada. Aí o pastor vai para o ministério e fala assim, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso trabalhar, eu preciso mostrar resultados, porque eu não sou vagabundo. Aí o cara trabalha domingo, segunda, terça, quarta, quinta, às vezes, e trabalha 18 horas por dia, por causa dessa perseguição. Às vezes é a igreja, às vezes é o pai, que diz para você assim, você nunca vai ser nada, você é um vagabundo, e o cara está o tempo inteiro com o pai na cabeça, dizendo para ele isso, e trabalhando que nem um doido, querendo mostrar serviço. Na verdade, ele está indo para o caos, porque começa a produzir, e aí o estresse, que te faz muito bem, vai chegar uma hora que vai cobrar. Aí, todos nós temos órgãos de choque. Por exemplo, o meu órgão de choque é a cabeça. Eu começo a ficar cansado, a minha cabeça começa a doer. E aí dói numa conta que eu tomo remédio 3, 4 vezes por dia. Aí eu vou tentando me arrastar e a cabeça doendo. Aí eu falo, cara, Paulo, está na hora de parar. Aí sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dormir. Aí eu durmo, às vezes durmo 3, 4 horas. Durmo num dia de semana, numa quinta, numa quarta, não importa. Eu durmo. Depois que eu durmo, a dor de cabeça vai embora. É o organismo dizendo, está na hora de parar. O meu órgão de choque é a cabeça, mas alguns órgãos de choque é o estômago, é a coluna, a azia, é o coração, taquicardia. Nós precisamos entender que essa é uma área. Estresse. Como lida com a autoestima? Como tem lidado com as frustrações? Como tem lidado com os problemas da vida? Como você tem lidado com as pessoas? Cuide das suas emoções. Percebeu aí com essa avaliação que tem alguma coisa errada? Irmão, não demora não, sai daqui, vai atrás de ajuda. Porque eu vou dizer uma coisa para você. O organismo é extremamente resistente, nosso organismo. Ele luta para entrar num processo de depressão, que é um comprometimento das funções dos neurotransmissores na nossa mente. Quando eles ficam comprometidos, os neurônios passam a produzir menos neurotransmissores e você adoece. Então, ele é extremamente resistente. E você pode viver aí 20, 30 anos trabalhando que nem um doido, achando, cara, eu sou uma máquina. Mas um dia a conta vem. Quando vem, depois que você entra em depressão, amigo, aí é complicadíssimo. Porque todo mundo que já teve depressão corre o risco de ter reincidência. Todo mundo. Então é melhor prevenir do que remediar, diz o ditado. Então cuide das suas emoções. Segundo, cuide de todos os aspectos intrínsecos que compõem a totalidade do ser. Eu chamo isso de homeostase. Quem esteve no último encontro, nós falamos só sobre homeostase. Aí o que é homeostase? O organismo tem a tendência de se recuperar, de voltar ao normal. Imagine um colchão de água que você aperta, ele sai da homeostase, ele se deforma. Você tira a mão, ele volta para o equilíbrio. Isso é homeostase. O corpo tem essa capacidade de se recuperar. Você sofre um corte, o organismo vai começar a trabalhar para poder recuperar aquele corte. O corpo é assim, em todos os aspectos. Então, nós precisamos entender que nós temos uma composição interconectada. E a homeostase precisa ser respeitada. Por quê? Porque se você pegar uma bola de futebol e tirar ela da homeostase, colocando uma pressão sobre ela, e você tirar a mão, ela volta ao normal. Mas se você colocar essa pressão e deixar, o que vai acontecer? Com o tempo ela vai se deformar, ela perde a homeostase, adoece. É isso que acontece com o ser humano. E aí, quais são as áreas que estão interligadas para a construção da homeostase? Mente, emoção, vontade, corpo e espírito. E aí tem uma imagem que eu quero mostrar para vocês,
que eu chamo de fator mínimo. Então, vejam só, tudo está interligado. Mas, se uma das áreas ficar comprometida, a qualidade de vida se esvai, porque elas estão interligadas. Aqui eu estou falando da mente, mas poderia ser o corpo, poderia ser a emoção, poderia ser o espírito, a vontade, estão interligados. Você lembra, por exemplo, de Davi, que por causa da espiritualidade ele diz assim: enquanto eu calei, o meu corpo apodreceu. Ele teve taquicardia. Davi. Ele diz: meus ossos apodreceram. Porque não dá para você separar espírito e corpo e mente e emoção. Quando um desses é afetado, você afeta o fator mínimo e aí a qualidade de vida vai embora. E é assim. Ah, mas, pastor, aí tem um problema. Por exemplo, um cara que fica doente e vai viver doente a vida inteira. Como é que faz? Bom, ele pode ter qualidade de vida? Pode. Mas ele vai ter que se esforçar, trabalhar isso na mente dele, e aí para poder viver com qualidade de vida e não perder o senso de homeostase. Se não, agora quem já lidou com doença? Quem é que já lidou com doença durante muito tempo? Levanta a mão, por favor. Rapaz, Deus abençoe vocês. Eu estou levantando a mão porque eu sou um para-raio de doença. Eu tinha um amigo na faculdade que dizia assim: fala uma doença aí. O cara falava, tuberculose, o Paulo teve. Fala outra aí, câncer. Cálculo renal, esse eu já tive. Paulo teve. Fala outra aí, eu sou um para-raio de doença. E eu vou dizer para você que lidar com enfermidade, eu já estive perto da morte 3 vezes. Na verdade, uma delas eu morri. Fiquei 5 minutos com parada cardiorrespiratória. Tive uma choque anafilático. A outra, eu tive infecção generalizada. A outra, eu tive aquela doença que dá no intestino, diverticulite. Já entrei com infecção, os médicos apavorados, 3 dias no hospital sem comer nada, e o médico falou: olha, você pode morrer. Então, quem lida com doença o tempo inteiro, se não cuidar da alma, da mente, você está perdido, cara. Porque a doença tende a empurrar você para baixo. O cara que vive lidando com doença, ou seja lá o que for, se você estiver lidando com doença e não aprender a lidar com isso, você perde a vontade de orar, perde a vontade de ler a Bíblia. Mas as emoções também. Se você lida com o estresse das emoções, ansiedade, falta de estímulo, você vai afetar o seu corpo, que a gente fala de doença psicossomática, que tem origem na mente, mas que desemboca no organismo, no corpo. É verdade. Tem um monte de doenças que são relacionadas à nossa psique e que afetam o nosso corpo. Então isso aqui está interligado. Nós estamos tendo aqui ministração sobre saúde. Eu quero testemunhar para você. Eu melhorei assim 80% nos meus problemas emocionais quando eu comecei a fazer atividade física há 23 anos atrás. Porque eu estava no hospital 2 vezes por mês por causa de bronquite. Pobre, miserável, sem plano de saúde, imagina. Saí de madrugada, como estudante lá em São Paulo, saí de madrugada para o hospital, o pulmão quase estourando. Indo nas ruas chorando, Deus, misericórdia, Deus, e quase morrendo. Cara, se você não estiver bem, você sucumbe. Então isso está equilibrado. Você precisa cuidar de cada aspecto da sua vida. Eu atendi um rapaz que chegou no meu gabinete e falou: pastor, eu estou assim, desanimado, não tenho vontade de orar, não tenho vontade de ler a Bíblia. Olha, eu estou assim. Eu falei: cara, como é que está a sua vida, o seu trabalho? Ah, pastor, eu trabalho 15, 16, 17 horas por dia. Falei: meu amigo, você não precisa falar mais nada. Tira férias e depois a gente conversa. Ele era dono da sua empresa, tirou 15 dias de férias, depois voltou e eu perguntei: e aí, como é que você está? Pastor, eu sou um novo homem. Qual que era o problema dele? O corpo. Você começa a abusar do seu corpo, uma hora, porque a gente relaciona fé com sentimento, né? Então assim, eu preciso dos sentimentos para me ajudar a ter aquele momento da presença de Deus. A gente sabe que a fé,
ela tem que ser exercitada a despeito dos sentimentos. Mas nós precisamos disso. Então, de repente, o cara começa não só não sentir a Deus, mas sentir umas coisas estranhas no corpo dele. Por quê? Porque está estressado. Começa a liberar uma série de hormônios que vão abaixando a imunidade dele. E aí o cara começa a ficar mal-humorado, irritado. Ele só precisou descansar. Voltou, já estou lendo a Bíblia, pastor, já estou orando, voltei a ter vontade de ir para a igreja. É isso, porque isso aqui é homeostase. E se você duvida disso, é só você abusar de uma dessas áreas. Abusa. E aí você vai experimentar no seu corpo o que significa perder qualidade de vida. 3. Cuide de todo tipo de frustração e memórias emocionais. As frustrações que mais nos incomodam têm a ver com as lembranças de sofrimento que a gente enfrenta. É impressionante. Eu tenho algumas lembranças de alegria da minha infância, pouquíssimas. Mas eu tenho inúmeras lembranças de dor, inúmeras, que hoje ao relembrar, eu sinto tristeza e vontade de chorar. E eu já resolvi isso. Mas se você fosse uma criança e me contasse a sua história de dor e sofrimento, certamente eu ia chorar por você. Então eu choro por mim, sem nenhum problema. Tenho tristeza por aquela criança não ter tido a oportunidade de ter pais amorosos, carinhosos. Então não há nenhum problema. O problema é que a sua infância não pode afetar a sua autoestima. Quem você é? Mas isso acontece. A maioria de nós aqui tem lembranças terríveis. A maioria. Pai, mãe, pobreza, dificuldades, que vão construindo uma autoimagem, uma autoestima terrível. E as nossas dores, as nossas memórias, lidar com elas depende da intensidade vivida na situação. Algumas memórias você vai se libertar com facilidade, outras você vai ter mais dificuldade. Eu coloquei, ilustrei, que nem um prego. Se eu pegar um prego, bater aqui, ele entrar um pouquinho, eu faço assim, tiro. Se eu colocar um pouco mais, eu vou ter um pouquinho de dificuldade para tirar, mas eu tiro. Agora, se eu enterrar esse prego aqui, para tirar isso, meu amigo, as nossas emoções são assim. Quanto mais profunda a sua experiência de dor, para você, porque veja só, não importa se a sua dor não foi assim, como o pessoal fala, não foi assim uma dor, não importa, a dor é pessoal. Eu não posso julgar você pelo que você sente, pelo que você chora. A sua dor é a sua dor. A minha história é uma história que na minha cabeça é ruim, mas é a minha história. A sua pode ser pior e você não ter as dificuldades que eu tive. É sua dor. Mas a verdade é que quanto mais profunda, para você, mais dificuldade você vai ter de lidar com ela. E isso, na nossa experiência, é terrível. E aí, a cognitiva ensina que nós temos que reeditar as nossas memórias. Então, imagine que a sua memória é como se tivesse no seu cérebro um ícone. Imagine um ícone que guarda todas as informações sobre rejeição. Eu vou colocar um exemplo aqui, ó. Imagine que você clique esse... os dois não estão. Imagine que você clique aquele ícone ali, aí você fala, o que eu tenho na área de rejeição? Aí você clica, aí aparece lá. Então vejam, relacionado à rejeição que muitos de nós têm, nós encontramos insegurança, solidão, ansiedade, inferioridade, nervosismo, agressividade, timidez, vergonha, vulnerabilidade, tristeza, autocomiseração, sensibilidade, medo. E aí quando aquele ícone, quando você tem lá uma experiência que eu chamo de estímulo gatilho, ela aciona esse ícone e vai direto a áreas relacionadas ao estímulo que você recebeu. Então, exemplo, insegurança. Eu tive experiências de medo e insegurança por causa do meu pai, da minha mãe. Eu com 7 anos vi meu avô tentando matar a minha mãe com uma faca, imagina. E aí eu levei essa insegurança para os meus relacionamentos. Então eu lembro, por exemplo, na minha tentativa de me aproximar na minha adolescência de mulheres,
Era um medo, porque eu não me sentia em condições, com conteúdos para falar, para compartilhar, e aquilo foi ficando na minha mente. Então, quando eu fui crescendo, todas as vezes que eu vivi uma experiência semelhante àquela ali, aí o meu cérebro faz uma varredura e fala, que recurso ele tem para lidar com isso? Aí vinha lá, insegurança. E aí eu mesmo sem querer, tremia diante do sexo oposto. Tremia. Não sabia o que falar, gaguejava. Mas olha, eu estou falando de uma experiência relacionada à rejeição. Eu poderia contar para vocês aqui, eu era um poço de dor. E eu não estou falando aqui com autocomiseração, não, porque eu era mesmo, era um poço de dor, era um poço de dor emocional, de insegurança, de medo, de rejeição, de incompetência. Assim, era uma coisa que eu sofri muito por isso. E quando eu comecei a trabalhar, eu tive que fazer o quê? Eu tive que reeditar cada experiência dessas. Veja como dá trabalho. Porque se eu tive uma experiência relacionada, por exemplo, à autocomiseração, que numa hora você estava lá, eu lembro, por exemplo, que a minha madrasta começou a me bater, meu pai se separou, a minha mãe se tornou uma prostituta, e aí ele colocou uma mulher em casa, essa mulher começou a nos bater, e um dia eu perdi as estribeiras, e peguei o cabo de vassoura e comecei a bater nela, eu tinha 10 anos de idade, 10 não, devia ter 13, 14 anos de idade, e comecei a bater nela e saí correndo, meu pai saiu com as calças, puxando as calças, porque a mulher começou a gritar, Diniz, teu filho está endemoniado, está doido, e eu batendo nela, e meu pai saiu, meu pai era um homem maior do que eu, e aí com um pedaço de pau atrás de mim, e eu correndo que nem um doido no meio da rua, correndo e chorando, olhando para trás, ver se ele já tinha parado, e correndo e chorando, até que não sei quanto tempo eu corri, chegou uma hora que eu falei, eu preciso parar, que eu não aguentava mais correr, aí sentei naquela calçada, e comecei a chorar, de autopiedade, e chorava, eu urrava chorando. Aí, eu estava ali chorando sem camisa, cheio de sabão no corpo. Aí uma mulher, acho que ouviu aquela criança chorando, colocou a cara no muro. Ô meu filho, o que você tem? Quando eu vi aquela mulher, aí eu... Por quê? Autopiedade. Então, eu poderia contar uma experiência para vocês em cada uma dessas situações, que eu tive que reeditar. Voltar ao passado, dizer, cara, você era uma criança, você não tinha que passar aquilo, mas agora você é convertido, Deus está com você se sentiu um nada ali, mas você foi criado à imagem e semelhança de Deus. O que importa, né, pastor, é o que Deus diz a seu respeito. E aí, o que Deus diz a meu respeito? Quem eu sou aos olhos de Deus? Trabalhando. Então você tem que reeditar cada uma das áreas. É que nem um filmezinho que está lá e ele é danoso para você. Ele faz mal para você. Aí você tem que pegar essa história, porque o problema dela é que ela diz alguma coisa para você agora. Porque quando eu estou lidando com situações onde eu quero a estima e a honra das pessoas, esse estímulo gatilho me remete a essas memórias terríveis, e que faz com que eu fique cobrando o amor dos outros, e me sentindo não merecedor desse amor. Eu tenho que reeditar essas imagens, e começar a trabalhar na minha mente, dizer para mim mesmo o que eu sou hoje. Veja como é duro, você começar a trabalhar, porque você pode lidar, resolvi uma dessas coisas aqui na minha vida, mas você tem outras que, algumas experiências gatilho remetem você às emoções que você sentiu, e elas voltam, querendo você ou não, gostando você ou não, faz você rir quando você não tem que rir, faz você chorar quando você não tem que chorar, faz você ficar bravo e gritar quando você não tem que gritar, faz você ficar calado quando você deveria falar. É terrível. E aí, a minha orientação para você é, cuide, porque há um problema. Quando você lida com essas emoções e você não trata, elas são uma força. Elas são uma força, meu irmão, presta atenção, que te leva para baixo.
Imagine que isso aqui, ó, é a linha da vida. Você tem a vida e você tem que andar mais ou menos aqui para você viver em equilíbrio e tal, mas todos nós sabemos que a vida como ela não é favorável que você viva em equilíbrio e viva bem e feliz. Não é. A vida como ela é dura. A vida como ela nos desafia todos os dias. A vida como ela cria situações terríveis e embaraçosas para nós o tempo inteiro. Filhos, igreja, você mesmo. Então você tem que andar ali. Mas como essas emoções não forem elaboradas, ela te remete para baixo. A imagem aqui está melhor. Ela te remete para baixo. E aí, depois de algum tempo, se você tratou ou não, você vai voltar aqui para cima, porque o organismo precisa se recuperar, homeostase. O problema é que quando você não elabora e não volta da maneira correta, o organismo vai pedir que você faça alguma coisa. Você tem que voltar. Aqui entra compulsões, taras, comida. Porque você precisa de prazer, você está com déficit de prazer. E ninguém consegue viver muito tempo com déficit de prazer, de bem-estar. Aí o organismo começa a pressionar você, aí entra a pornografia. Um dos maiores problemas para nós pastores aqui é a questão sexual. Porque você está lá, sob estresse, não tem prazer, não tem bem-estar, não tem alegria. Aí, a tentação, porque você sabe, sexo é nitroglicerina. Sexo é terrível. Eu falo para minha mulher, eu falo mesmo, mulher, se eu pudesse eu teria 5 mulheres. Ô potência, engano, irmão, engano. É que assim, eu vivi na prostituição durante 5 anos. Vivi com prostitutas, morei na rua do Luiz de Santos. Então eu achava assim, cara, eu gosto de sexo porque eu fui um homem da vida. Graças a Deus eu descobri que eu gosto de sexo porque eu sou homem. Amém? Eu gosto de sexo porque eu sou homem. E eu falo para minha esposa, eu tenho 5 mulheres. Porque poucas mulheres conseguem ter sexo com um homem todos os dias. Poucas. E você sabe disso. Que quando elas fazem 3 vezes por dia, de repente eu 3 vezes por dia, não, hein? Olha o inconsciente. 3 vezes por semana. Estou falando de mim, né? Passou 3 vezes por dia. Não é tudo isso não. 3 vezes por semana, 4 vezes, tal. Ela vai fazer por amor. Fazer por amor. Então, se você não estiver bem, de forma holística, meu amigo, você vai procurar uma mulher, eu faço isso, eu faço aquilo, e olha, mulher, estão aqui. Sexo para o homem é animalesco, tá? Verdade. E não é porque ele é um animal, é porque Deus criou ele com desejos sexuais. Então, eu quando vejo uma mulher bonita, atraente, eu sou tentado olhar, e quando eu olho, eu tenho despertar sexual. Eu só não alimento. Oh Deus, criação do Senhor, louvado seja o teu nome, vamos lá conversa. Mas eu tenho despertar. Porque eu sou homem. Deus me criou assim, e Deus criou você assim. O problema é que a nossa tendência, se você não estiver bem, amigo, imagina essa contada o tempo inteiro sobre você. Você está em casa, não tem sexo de qualidade. A igreja, problemas. Financeiramente, os pastores têm tudo bem, ganham bem, vivem bem financeiramente, emocionalmente, perseguição, está tudo lá. Aí o cara fica ali sob pressão. Aí ele entra na internet, a primeira coisa que ele vê é uma imagem de uma mulher seminua. E de repente aparecem uns íconezinhos assim, mostrando
no site e tal, cara, tem uma coisa. Se o cara não estiver bem, ele cai. Porque o sexo é muito. Mas quando você está bem, você consegue dizer não. E é simples de entender isso. Imagina que você ficou 2 semanas sem comer. Aí eu vou numa rua de Curitiba, ou de alguma cidade aí, que é uma rua de churrascarias. E você está 2 semanas sem comer. E eu falo assim, cara, eu pago qualquer uma delas para você, qualquer uma delas. Você pode até passar por aquela rua e não aceitar um convite, por compromisso. Mas, cara, você vai passar por aquela rua gemendo e chorando. Não é? Gemendo e chorando. O estômago batendo lá e gemendo e chorando. Agora, se você estiver bem alimentado, ou fui uma churrascaria, só picanha, costela, aí você pode, é a mesma situação, passa lá. Cara, você vai ficar tentado, né? Mas eu estou satisfeito agora, né? É ou não é? Então, meu amigo, se você não tem, e ainda você está sob pressão, a pornografia é um perigo para você. E olha, eu digo para você, é um perigo. Eu atendo pessoas com vício de pornografia. O cara começa com a pornografia básica, olha uma mulher, depois passa para a suruba, depois passa para a pornografia de homossexuais, depois passa para relações sexuais entre homens e mulheres, depois a sexo onde há agressão. É uma coisa que não tem fim. É um risco para você. É um risco. E eu sei, vocês viram algum tempo atrás, quando foi liberado, foi retirado do site de encontros e tal, e a quantidade de pastores, inclusive um pastor muito conhecido, apareceu lá, pastor conhecido, escritor, porque ninguém está livre disso, você é vulnerável, eu sou vulnerável, eu tenho que estar bem, inclusive com o meu Deus, porque senão, meu filho, os corações desgraçados da sua vida. Você precisa aprender a elaborar, para voltar para o estado de contentamento e de bem-estar. 4. Cuide da mente dos seus. Eu vou falar dos veteranos amanhã. A palestra vai ser sobre mente e fiel balança. Esse negócio aqui é chamado de fiel balança. Porque ele indica aqui se a coisa está em equilíbrio, né? Olha só. Se tiver alguém roubando aqui, ele indica aqui, ó. Esse é o fiel balança. A mente é o fiel balança. E aí você precisa cuidar da sua mente. Nós temos crenças. Dando significado à realidade. Eu tive uma experiência com a morte, com 15 anos de idade. Eu tive uma visão e me vi na sepultura. Eu carreguei isso na minha vida. Foi terrível. Eu tive que ressignificar a minha experiência com a morte, mesmo depois de convertido. Nossas emoções seguem os significados que damos às experiências. Exemplo, perdão. Alguém me magoa, independente da mágoa, eu tive muita dificuldade de perdoar. Muito. Porque, como eu fui maltratado a vida inteira pelos meus pais, e me sentia um nada, quando você me magoa, você me faz sentir como todo mundo me fez sentir um nada. Aí eu fico com muita raiva de você. Mas aí o que eu faço? Eu aprendi que perdão é uma decisão. Então eu digo para vocês que vão vir aqui, eu te perdoo em nome de Jesus, está perdoado, mas aqui dentro, tem raiva ainda. Mas eu já perdoei. Então, o que eu faço com a raiva? Todas as vezes que eu vejo fulano, eu digo, Senhor, abençoa. Lembra que eu já disse? Orai, abençoa ele, faz mal. Ora por ele, você vai dizer, Senhor, abençoa, você vai orar, está abençoando. E com o tempo, a dor vai passar. Com o tempo. Então, aquilo que você dá, o significado que você dá à experiência, vai fazer com que as suas emoções sigam a sua experiência. Eu tenho controle sobre a minha mente, no sentido de dizer para ela o que ela pode pensar e o que ela não pode pensar. Eu não tenho controle sobre pensamentos que vêm na minha mente, mas eu posso dizer, não vai ficar. Agora, às vezes, funções diferentes. É uma mente à parte. Eu tenho um estímulo relacionado a uma experiência passada, as emoções vêm, eu digo, vai embora, não vai, fica. A raiva fica, não fica, o medo fica.
mudar a sua mente. E aí, a mente é condicionada. A sua história fez com que você creia no que você crê hoje. Ela é condicionada. Nós temos filtros. A mente nos engana. Nós somos afetados pelas nossas emoções. Dependendo de como você está se sentindo, você está tomando uma decisão errada. Ela nos engana. A mente é vulnerável pelos desejos, pelas necessidades, pelas emoções. Você fica vulnerável pela carga emocional que você tem. A mente cansa o trabalho, estresse, ciclo vicioso. Ansiedade é uma coisa que mata. Gera um nível de estresse violento sobre o organismo. E aí, aquela nervosaria da vida, você começa a ficar na ansiedade, ou então lidando com problemas emocionais, você vai saindo da linha da vida com questões emocionais. A mente é complexa, algumas coisas são mais difíceis do que a outra, algumas coisas eu não entendo. Ainda hoje eu lido com as minhas dores, e tem coisas que eu não sei por que eu não ainda. E eu luto com tudo que eu sei, e tem algumas coisas que são muito difíceis para mim, para a complexidade da nossa mente. A mente precisa ser controlada. Então, veja só, você vai aprender, você tem que aprender, como eu tive que aprender, a mudar os paradigmas de como funciona a minha mente. Isso significa que você tem que fazer exercícios na sua mente. Lembra o que eu fiz quando eu citei para vocês a questão da vulnerabilidade, da segurança? Eu fiz um exercício aí na mente. Aí eu sei que eu estou transformando aquela memória, porque quando ela for ser acessada de novo, eu quero que ela veja de uma outra maneira. Então eu tenho que trabalhar e dizer para mim mesmo. Então é um exercício. E é difícil, porque controle da mente, você procurar ter controle sobre a sua mente, é como você aprender a tocar um instrumento. Quem toca aqui alguma coisa, eu bato no violão. Eu bato, eu tiro umas notinhas lá. Mas, cara, é impressionante. Quando eu comecei a tocar, fazer uma pestana era um inferno. Era um inferno. Mas depois de algum tempo, você faz uma pestana, tem um problema automático. Mas isso transformou uma coisa de resistência e dificuldade em uma manifestação automática. Foi assim, por exemplo, que eu comecei a dirigir. Eu tirei carta com 35 anos. Então, foi terrível. Mas hoje, depois de alguns anos, parece que o carro faz parte de mim. E de você não é? Você entra com coisa automática. É exercício. Você tem que fazer isso na sua mente. Tem que fazer isso na mente. A mente precisa ser controlada porque ela dirige a nossa vida. E veja só, inclusive nossas dores, elas são construídas. Veja só, querendo ou não, você é responsável pelas suas dores emocionais. Porque não foi ninguém que construiu isso, foi você, a sua mente. Então, mais ou menos assim, eu estou preocupado com o tempo. Aqui são, cadê o Rodrigues? Rodrigues aqui, não? Eu tenho 13 minutos aqui, é isso? 13? 3 não, 13, rapaz. Então, veja só, eu vou tentar voar tem só mais um slide aí. Você tem você é egoísta por natureza, por causa do pecado. Então você tem uma tendência de se proteger. Quando você vive uma situação, você vai reagir a ela, e essa reação, você pode fazer um reajuste maduro, ou seja, sei do meu valor, sei que eu sou amado, não importa que as pessoas estão lá para mim. Isso é um reajuste maduro. Mas você pode fazer um reajuste, um ajustamento disfuncional. Ou seja, você se sentiu inferior e você diz assim, eu vou fazer alguma coisa para chamar a atenção. É um ajustamento disfuncional. A criança faz isso. A criança não se sente amada pelo pai, mas ela quer ser amada por causa do egoísmo. Aí o pai maltrata ela e ela fala assim, vou fazer alguma coisa para chamar a atenção do meu pai. Pode ser funcional. Ela, por exemplo, começa a contar piada. Se torna um palhaço, mas pode ser disfuncional. Ela pode fazer o quê? Ela pode urinar na cama, bater os coleguinhas da escola para chamar a atenção do pai. Quem fez isso? Foi a criança. Então a nossa mente adoece, porque nós nos relacionamos com o mundo e construímos convicções a respeito da realidade a partir da nossa mente. Então, alguém me tratou de uma forma desumana, eu posso dizer assim, eu não sou isso. A criança não tem condições de fazer isso. Ela não tem. Ou eu posso falar, cara, realmente eu não tenho valor nenhum. Eu sou
tivesse nenhum tipo de organização e sinalização. Esse viaduto. Um caos. Imagine isso. Assim responder. Pensamos que o que nos trava e aflige é toda essa complexidade, mas não é. O que nos angustia não é a complexidade, mas o caos. Então, o que você tem que fazer? Você tem que organizar a sua vida. Então, olha só. Passa para finanças, saúde de filhos. A gente tem um monte de coisas que nos preocupam e nos afligem e fazem a gente construir pensamentos ruins. Um monte. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que organizar. Ora, finanças. O que eu vou fazer? Eu estou me angustiando. Vou fazer um empréstimo, vou ter um segundo emprego. O que eu vou fazer com relação à doença? Então, a pista, eu estava dizendo, você começa a organizar a sua mente. Por quê? Porque quando eu for dormir, por exemplo, e aí vem todo aquele turbilhão de mulher, esposa, sexo, igreja, aí eu faço assim, cara, tem muita coisa, mas olha, eu já cuidei cada uma dessas, não sei o que eu vou fazer com elas, e aquelas que eu não consigo cuidar, eu já coloquei na mão de Deus, eu vou dormir mais. Percebe? Você deu destino, a sua mente. A sua mente. Então, isso é um exercício que a gente tem que fazer para a gente poder viver melhor. O que precisamos é organizar a mente e tal, para nossa encontro muitas vezes na nossa mente. Tem muita complexidade na nossa mente, mas a sua mente é capaz de organizar. Organiza. A sua mente é capaz de organizar. E lidar com cada uma delas. Cuide da sua mente. E por último, gente, para eu terminar. Cuide como lida com suas necessidades e desejos. Esse aqui é do Léo Prego, no livro Uma Fase de uma Adaptação. Então veja, nós temos necessidades essenciais, cruciais e básicas. Aqui, aquilo que dá sentido e significado à nossa vida. Aquilo que entra aqui dentro vai controlar você. Isso é uma coisa extremamente perigosa. Aqui, necessidade de realização, necessidade de trabalhar, de se sentir amado, são cruciais. E aqui, básicos, sono, comer, dormir, você não vai ter umas coisas assim. Não vou ter problema. O problema, em terapia, eu identifico com as pessoas o que é que faz você vibrar. O que move você? O cara vai dizer, cara, meu trabalho é comigo. Então, geralmente isso está aqui. O problema é que aquilo que você coloca aqui controla a sua vida. E aí o cara tem que colocar esses valores aqui, mas ele tem que aprender a lidar com todos os revés relacionados a isso. Por quê? Porque se você colocar, por exemplo, a vida financeira está ali, e você, por alguma razão, perdeu tudo, e aquilo ali representa a sua vida, provavelmente o que você vai fazer é se matar. Isso aconteceu com o Bruno Paulo, lembra? Um monte de empresários do Brasil se mataram porque o dinheiro, a empresa. O que você coloca aqui, então eu ensino as pessoas a lidar com as suas prioridades, porque o que você coloca ali dá destino para você. Bom. Para um não cristão, eu ensino ele a lidar com aquele ciclo essencial e ensino ele a se relacionar com aquilo que dá destino para a vida dele, que é essencial para a vida dele. Agora, para mim e para você, somos cristãos. O que significa aqui? Deus. Deus. Por quê? O Evangelho diz assim, lá em esse texto diz assim, que para alguns o estômago é o seu Deus. A palavra lá, estômago, é a mesma palavra que é usada em João, quando Jesus disse que do vosso interior fluirão rios de águas vivas. Então, o seu estômago, o seu interior, pode estar cheio de águas vivas, ou pode se tornar o seu Deus. O que você coloca ali vai se tornar o seu Deus. E Deus é Deus, né? Se você colocou ali a sexualidade do seu Deus, amigo, se você colocou a sua família ali, amigo, você está perdendo. Por que eu entrei em depressão? O que tinha lá que determinava controlar a minha vida? Duas coisas. Minha família e meu ministério.
E num período da minha vida, eu entrei em crise com a minha família e entrei em crise com o meu ministério. Eu estava perdendo as duas coisas que estavam indo para um lado da minha vida. E aí o que aconteceu? Depressão. Eu tive que recompor a minha história e colocar ali Jesus Cristo no Senhor. Quando Jesus está ali, eu aprendo uma coisa. Olha só. Preciso disso. 2 e 3. Mas não dependo dessas coisas para ser feliz. Por quê? O que me faz feliz é Jesus. Então, algumas vezes eu me sinto sozinho. E eu preciso resolver isso porque essas necessidades, elas são atendidas diretamente por amigos, família, sexo. Quando você está bem com Deus, elas vão ser atendidas de forma direta por Deus. Então eu digo a Deus, Deus, hoje eu não tenho aquela pessoa que viria aqui do meu lado para poder me ajudar a lidar com isso. Deus, eu preciso disso, mas eu não dependo disso para ser feliz. Então me sustenta a minha vida de uma forma indireta até que essas necessidades sejam supridas de forma direta. Então, para nós cristãos, o caminho para o bem-estar e felicidade não é que você agora está bem com Deus, os seus problemas estão sendo resolvidos. Não é disso, não. Tem muita gente espiritual que tem depressão. Lembra de Elias? Elias. O que ele fez lá no monte? Quando Isabel bateu o pé, ela disse que ia matá-la. Correu para o monte e falou: Deus, para a minha vida. Quero morrer. É o homem de Deus. Então, a questão é que quando você está bem com Deus, você vai identificar, você vai tratar, você vai correr atrás. Vai pedir ajuda. E isso aqui, colocar Deus no centro da nossa vida, é fazer dele a alegria maior, a felicidade maior. O Deus querido, Paulo diz a Filipenses: alegrai-vos do Senhor. Outra vez eu digo, mas ele não disse que ele se tornou uma pessoa contente. Ele diz lá: eu aprendi. É uma construção. Então, quando eu estou lá, triste, por causa de coisas que eu não tenho, que eu acho que eu deveria ter, minhas necessidades, meus desejos, eu vou fazer isso com o Senhor. Essas coisas não podem ser o motivo da minha alegria e meu prazer. Eu quero essas coisas, algumas coisas eu quero, mas o Senhor é a minha alegria, eu coloco essas coisas nas tuas mãos, porque eu sei que eu tenho tudo no Senhor. E quem tem Jesus não precisa de nada. Você tem Jesus, meu amigo? Você pode passar anos de dificuldade feliz. Passei 15 anos da minha vida ganhando menos que um salário mínimo no ministério. Vi meus filhos na rua dos outros. Via minha mulher usar calcinha rasgada. Eu entrava no banheiro, chorava. Falei: que miserável, que homem que eu sou, não consegui sustentar minha família. Mas aí eu ia orar e pessoal do meu coração não sabe que eu sou a tua alegria. Eu sou a tua alegria. Essas coisas não vão. Aliás, é o seguinte, né? Eu costumo dizer, todas as vezes que a Bíblia usou o nome de algumas pessoas mais de uma vez, é hora de correr. Né? Eu sou para Paulo. Pedro. Para falar, Paulo, corre, porque está feio. Pessoal do meu coração. Paulo. Ensina os teus filhos que a alegria deles não consegue continuar. Ensina os teus filhos que a alegria deles não está numa casa boa, com delícia, que eu tenho que ser a alegria deles. Ensina isso. Você nunca mais se arrepender. Ensina a sua esposa que não são essas coisas que definem a felicidade na vida. E meu irmão, estou falando de dificuldade, eu passei dificuldade. Eu, com o primeiro ano de ministério lá em Maringá, eu tive 35 anos. Os jovens da igreja deram uma calça jeans. Calça jeans. Eu comecei a chorar. Chorar porque Deus. Eu gosto de chorar no momento certo, no momento errado, não sei se foi, acho que foi certo. Mas comecei a chorar. Aí quando você me recompor, eu vou te explicar, meus irmãos, para vocês, porque eu estou chorando. É que eu tenho 35 anos, eu não coloquei uma calça jeans nova na vida. Eu não sei o que é isso. Hoje, vocês estão indo uma calça jeans, eu vou pagar, eu vou colocar uma calça jeans nova. Estou chorando de alegria. Foram 15 anos.
Mas todas as vezes que eu tinha crise, eu ia chorar, reclamava, vinha a Deus. Jesus tem que ser a nossa alegria. Vamos orar? Senhor, eu me esforcei aqui com o meu coração para falar aquilo que tem feito sentido na minha vida como pastor e psicólogo. E eu te louvo porque fui ajudado por tua graça. Eu peço em nome de Jesus que os meus irmãos possam aproveitar o que a gente conversou aqui, que faça diferença na vida deles, não fiz na minha. Porque na verdade são construtos teóricos, são compreensões de resultados de pesquisas. Mas, Senhor, foi aquilo que o Senhor ministrou no meu coração para eu poder sobreviver e ser feliz contigo. Há lutas, conflitos, dramas, dores. E o que nós aprendemos hoje aqui seja um ponto de partida para muitas pessoas aqui. Vamos procurar ajuda. Que eles sintam a tua graça. Que o Espírito possa dizer para eles o que o Espírito disse para mim quando eu estava lutando com as minhas dores emocionais. Paulo, você é um sobrevivente. E eu te tirei da morte. Agora você não é mais um sobrevivente solitário. Estou contigo. Ajuda os teus irmãos. Eles sejam saudáveis. Que teu nome seja glorificado na vida deles. Que eles tenham cura. E vivam bem. Felizes contigo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus.